Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é fazer uma introdução, digamos assim, de uma série de vídeos que eu quero fazer aqui para o canal, que é sobre as regras de fé e as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque eu já dei início aí, como vocês viram, a um curso de apologética católica. Mas eu percebi que eu estava equivocado um pouco. Não no curso em si, mas que eu era para, tentar demonstrar aqui para vocês, demonstrar para vocês do que se trata a nossa fé católica, das nossas regras de fé. Deu para compreender? E que muitos não compreendem, porque a gente tem que partir do princípio. E esse princípio que eu digo, do princípio da fé, a gente tem que conhecer esses princípios. Quais são as bases da nossa fé? Deu para compreender? Uma vez conhecendo a nossa fé, aí sim a gente tem como defendê-la, digamos assim, com mais, com mais força, com mais propriedade. Porque a gente não vai defender aquilo que a gente não conhece. E eu já parti do princípio de que todos conhecem a fé católica. Quando eu falo católicos, são aqueles que se dizem católicos, ou até mesmo aqueles que tentam refutar a Igreja Católica. Pois aqueles que tentam refutar a nossa Santa Igreja, a nossa Santa Religião, também se dizem conhecedores dela. Porque você não vai refutar algo que você não conhece, não tem o mínimo conhecimento. Tentar refutar. Deu para compreender? Por isso que nas obras de São Tomás de Aquino ele mostra um profundo conhecimento sobre, digamos assim, as religiões, as outras religiões, como o judaísmo, o islamismo, por exemplo. Na Suma contra os Gentios eles mostram isso. Então ele não vai refutar aquilo que ele não conhece, ele refuta aquilo que ele conhece. Assim também como Aristóteles. Aristóteles utiliza também da mesma questão. Antes de refutar algo, ele demonstra, ele faz uma série de demonstrações sobre as posições filosóficas anteriores a eles, mostra os autores, mostra as posições, como eles utilizavam, aí depois mostra a contradição e, por fim, mostra o que é correto. Não é muito diferente, assim, digamos assim, das disputas, aliás, das teses de São Tomás de Aquino, dos artigos, onde ele mostra, as proposições, os conceitos contra e a favor a uma tese, aí depois mostra o que está equivocado, e depois corrige-as e mostra o que é correto. Deu para compreender? Do mesmo modo. Então, eu percebi que muitos católicos não compreendem. Por exemplo, não sabem o conceito de Sagrada Escritura, por incrível que pareça, muitos católicos não sabem o que é Sagrada Escritura. Não sabem o que é a regra da fé. Ficou bem claro? Essa é uma realidade, infelizmente, é uma realidade. Então, eu também aqui quero deixar bem claro que eu não me julgo um conhecedor da Santa Igreja. Eu estou fazendo algo aqui que é próprio de um sacerdote, que é para ser de um sacerdote. Mas a gente sabe que o modernismo, essa igreja modernista aí, ela tomou posse do Vaticano e agora só são questões, como que eles falam, sinodais. Ou seja, eles não partem mais dos princípios da igreja, das autoridades, das afirmações propriamente católicas. Eles querem partir dessa caminhada com o homem, ou seja, das coisas propriamente humanas. Deu para compreender? É por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Quero deixar bem claro que eu não sou nenhum teólogo, nenhum profundo conhecedor, porém eu tenho uma formação em filosofia, busco conhecer o mínimo possível daquilo que eu vou falar, e eu não vou falar por minha própria autoridade, não vou discorrer com minha própria autoridade, porque eu não tenho essa autoridade. Mas uma coisa que eu tenho é a autoridade dos verdadeiros papas da igreja para eu, enquanto leigo, defender a minha fé.
porque o próprio São Pio X autorizou e até, digamos assim, esqueci até o termo que eu iria utilizar, ele além de autorizar, ele ainda nos, não sei se a palavra correta será incitar, nos incita a defender a nossa fé, a ler a nossa fé, estudar a nossa fé. Deu para compreender? E o que é isso que eu estou fazendo, enquanto leigo. Eu, enquanto leigo, também posso defender a minha fé. Dei exemplo aqui, anteriormente, quando Nestório chegou, o bispo de Constantinopla, no século IV, chegou pregando uma heresia e a população rejeitou. Mas a população rejeitou por quê? Porque ela conhecia as regras da fé dela, os princípios da fé. Eles viviam como católicos. Então, detectaram imediatamente aquela heresia e foram combater aqueles que eram contrários à doutrina, que era o próprio bispo, Nestório, juntamente com o seu sacerdote, que iniciou isso aí, e que até hoje permanece ainda as sequelas. Para vocês perceberem, né, como que são. Então, eu, digamos assim, com essa autoridade dada pelo próprio São Pio X, que incitou, autorizou os leigos a defender a sua própria fé. Depois eu adentro propriamente, com mais propriedade no documento, sobre isso. E é o seguinte, por que verdadeiramente, como eu falei, quero fazer essa série de vídeos? Justamente por isso, para levar o conhecimento dos católicos do que verdadeiramente são as regras da nossa fé. Compreendeu? Por exemplo, vou aqui dar um início, né? Como é uma questão introdutória, nós temos, digamos assim, duas regras fundamentais na nossa fé, que são as regras remotas, que são as Sagradas Escrituras e a tradição, que são também chamadas de fonte da fé, ou seja, é de onde nós retiramos a nossa substância da nossa fé, os nossos princípios, que são das Sagradas Escrituras, da Bíblia e da tradição, como verdadeiramente palavras inspiradas por Deus, como, por isso que eu vou utilizar, desculpas, essa obra aqui, de início, A Controvérsia Católica, de São Francisco de Sales, onde ele fala justamente sobre, tem duas partes específicas só sobre as regras da fé, e ele fala de maneira genial, não à toa que é santo e doutor da igreja. E ele fala sobre as regras da fé, que fala que a palavra de Deus, como fonte da nossa fé, ela é por escrita, que são as Sagradas Escrituras, e também por viva voz, pela tradição, pela boca dos apóstolos. Por isso que nós somos diferentes dos hereges protestantes, que eles têm como única e exclusiva regra de fé, que eles dizem, né, mas na verdade são duas que eles têm, que eles dizem que é as Sagradas Escrituras, e outras que eles não ousam afirmar, mas que é a estupidez de seus líderes. Eles utilizam a estupidez de seus líderes como regras de fé. Porque se eles não utilizassem isso como regras de fé, eles não se sustentariam, não tolerariam aquelas manifestações de macumbas nos seus encontros, aquelas músicas absurdas, aqueles comportamentos absurdos. Mas eles toleram por quê? Porque os seus líderes os guiam. E se o guiam na fé, é porque também é uma regra de fé. Mas eles não ousam afirmar isso. Ou seja, a estupidez e loucuras lá dos hereges é uma regra de fé para eles. Ficou bem claro? Mas para nós católicos não. Nós temos duas regras fundamentais da fé. Uma, que é a regra remota, repito, que são as Sagradas Escrituras e a tradição, como diz aqui São Francisco de Sales. A palavra de Deus, ela tanto pode ser escrita
quanto também pode ser transmitida oralmente pela tradição. E a gente vai ver isso aqui claramente. A gente vai demonstrar por que é assim. E também temos a regra próxima da nossa fé, que é o magistério da igreja, o verdadeiro magistério. Por exemplo, Santo Agostinho afirmava que ele não acreditaria na Bíblia se não fosse pela igreja, se não fosse pelo magistério, afirmando que aquela Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Então essa é a regra próxima da nossa fé, que é o magistério. Então cada documento, digamos assim, que a igreja faz sobre questões de fé e de moral, ela também é uma regra de fé nossa. Por exemplo, os documentos de um concílio, todos eles são regras de fé. E também gozam de infalibilidade, assim como a tradição e as escrituras têm uma infalibilidade, porque ela vem de Deus, assim também o magistério tem também uma infalibilidade, porque tem a autorização de nosso Senhor Jesus Cristo. Ficou bem claro? Agora que tem as condições, aí tudo isso a gente vai ver, vai perceber. Por isso que eu, enquanto católico, de verdade, jamais posso aceitar o Concílio Vaticano II. Por quê? Porque tem coisas ali que contrariam a nossa fé, que não está de acordo nem com as Sagradas Escrituras, nem com a Sagrada Tradição. Pelo contrário, vai de encontro, é antagônico, ela exclui a tradição. Por exemplo, ao afirmar que tanto os judeus quanto os islâmicos também têm o mesmo Deus, isso é errado. Assim também como esse catecismo amarelinho. Deu para compreender? Então, conhecendo as regras da nossa fé, ou seja, o que é uma regra? É aquilo que a gente toma para direcionar retamente a nossa vida. Por exemplo, você tem uma régua. Você quer, digamos assim, fazer uma linha reta. Você usa uma régua. Mas não é qualquer régua. Muitas das vezes você quer medir uma quantidade específica de centímetros. Então você tem que utilizar uma régua que tenha aquela medição. Eu quero 15 centímetros. Vou pegar essa régua aqui, que tem 30 centímetros, mas dá para eu medir 15. Você não vai imaginar 30 centímetros e fazer uma reta, não. De qualquer forma, tem aquela régua para servir como regra. Assim também nós temos as nossas regras de fé para servir como princípios das nossas ações enquanto católicos, das nossas condutas. Ficou bem claro? E é isso que eu quero fazer, são esses vídeos, justamente para isso, para que nós entendamos a nossa fé, as regras da nossa fé, e com isso compreendermos a nossa doutrina, e para que a partir disso saibamos defender. Por isso que eu penso que eu cometi um equívoco, não um erro, mas um equívoco. Mas hoje eu percebo isso, porque conversando com pessoas, eu vi que elas não sabem o que são Sagradas Escrituras, querem agir muitas das vezes como protestantes, acha que a verdadeira interpretação daquela passagem do Evangelho é aquela, mas quando não é. Por isso que para isso, essa questão do Evangelho, eu vou utilizar a catena áurea, para a gente ver que toda a passagem das Escrituras, dos Evangelhos, tem um significado. Ficou bem claro? Repetindo, né? Que nós temos duas regras da nossa fé. Uma regra remota, que é a tradição, e as Sagradas Escrituras, mais precisamente nessa ordem, porque a tradição é anterior às Escrituras, e elas são fontes da nossa regra. São fontes da nossa fé. Por quê? Porque são delas que a gente tira os princípios. Quando eu falo da tradição, são os apóstolos. Porque a Escritura veio depois. Não estou falando aqui no sentido hierárquico de valor, não. Gozam da mesma infalibilidade. Estou falando de questões temporais. Nosso Senhor Jesus Cristo veio, se encarnou numa mulher, Nossa Senhora, que é a Mãe de Deus, e
teve seus discípulos, pregou para os discípulos, ensinou os discípulos e ordenou que esses discípulos fossem todas as gentes e as ensinassem. Só que esses ensinamentos, eles estão contidos tanto nas Sagradas Escrituras, por isso que nosso Senhor Jesus Cristo confirma o Antigo Testamento, porque Deus falou por meio dos patriarcas e os profetas, e no Novo Testamento, quando nosso Senhor Jesus Cristo veio, que é o próprio Deus, nos autorizou também as Escrituras e também os apóstolos, que professam a própria revelação de Deus e transmitem essa revelação. Deu para compreender? E nós temos também a regra próxima de nossa fé, que é o magistério da igreja, que são as aplicações das tradições e das escrituras. Ficou bem claro? Tudo bem bonitinho. Tudo conforme a revelação de Deus. E eu quero demonstrar isso nesses livros. Peço perdão aqui que eu vou me baixar para pegar um outro livro aqui. Peço perdão porque estou ficando calvo e eu não quero que ninguém veja muito a minha calvície aqui. Eu vou também utilizar essa obra aqui, a princípio, né? Introdução geral ao Antigo e ao Novo Testamento. Porque aqui fala, no sentido católico propriamente, o que são as Escrituras, seus livros e por aí vai. E outra coisa também que eu percebi, que é de extrema necessidade, e que eu vejo que muitas pessoas não sabem, são os modos de citações das Sagradas Escrituras propriamente católicas. Por incrível que pareça, dá até, sei lá, um desgosto, eu ver canais aí que se diz que são católicos mesmos e que professam a verdadeira fé, mas quando vão citar as Escrituras, citam de modo protestante. Isso demonstra o quê? Que por ausência, né, ao longo de muito tempo, da igreja, ao, digamos assim, afirmar a verdadeira fé, os protestantes tomaram de conta das Escrituras, por exemplo. E o modo hoje que cita dá até um desgosto. Por quê? Porque eu peguei um livro recente sobre a educação católica, estava lá o modo de citação protestante. Isso é inadmissível. Quem criou capítulos e versículos fomos nós católicos, não foram os protestantes. E o modo de citação, por exemplo, nós católicos, a verdadeira citação, quando a gente vai citar uma passagem, capítulo e versículo, nós fazemos o seguinte, só a título de exemplo, eu vou tratar isso pormenorizadamente em vídeos específicos. Nós, por exemplo, capítulo 1, versículo 20, um exemplo, do Evangelho de São Mateus. Como é que se faz? O número 1, vírgula, 20. Na citação protestante é o quê? Número 1, 2 pontos, 20. E é o que eu mais vejo, são esses 2 pontos. Em vídeos católicos, em tudo. Aí você pode tentar me indagar ou me, sei lá, argumentar, contra-argumentar. Mas isso não tem nada a ver. Tem a ver sim. Uma vez que nós não temos um modo católico de citação, que utilizemos. Se nós utilizamos o modo protestante, é porque nós estamos sofrendo influência protestante. Não é verdade? A gente não parte do nada. Parte de algum local, de algum princípio. Nós não somos Deus para criar o mundo do nada. Nós somos seres humanos, partimos de alguma coisa. Deus não, Deus criou o mundo do nada. Nós não, nós temos que partir de alguma coisa. Nós somos seres humanos. Ficou bem claro? E se nós partimos, quando a gente vai citar as Escrituras, com 2 pontos, é porque nós partimos das Escrituras protestantes. Isso é tanta prova que um amigo me enviou um vídeo, não sei o nome dele, Jaziel, sei lá. É um senhor que fez um vídeo, uma live com o Frei Tiago. Jaziel, sei lá, não me recordo. Vou colocar o nome aí, especificamente dele. Onde ele critica lá muitos que não leem a Bíblia,
Aí ele vai mostrar lá uma passagem das Escrituras, mas ele também parece que não conhece as Escrituras. Por quê? Ele cita uma Bíblia online e da versão da tradução dos tempos atuais, uma tradução modernista. Está lá escrito mesmo, embaixo. Tradução na linguagem de hoje. E nós católicos, nós temos uma tradução autorizada pela Santa Igreja, que é a Vulgata Latina, a tradução de São Jerônimo. Que essa tradução da Vulgata Latina para o português, um exemplo, é essa aqui, do padre Antônio Pereira de Figueiredo. Eu conheço duas, Antônio Pereira de Figueiredo e do padre Matos Soares. A primeira tradução, se não me engano, de 1937. A segunda tradução já é modernista. Ficou bem claro? Nós temos uma própria tradução, é isso que a gente tem que entender. E nós não podemos também partir de princípios protestantes, de acharmos que nós podemos interpretar livremente as Sagradas Escrituras. Não é assim. Nós temos uma tradição, temos um magistério, que foi autorizado por Deus. Deus não autorizou quando nosso Senhor Jesus Cristo afirmou, vai, pregai, ensinai a todos. Ele não falou para todo mundo, ele falou para os apóstolos. Ele não falou para um leigo como eu, falou para os apóstolos. E quem tem essa autoridade são os apóstolos. Ficou bem claro? Que hoje é conhecido pelos bispos. Ficou bem claro? Eles que têm autoridade. É tanto que quando antigamente, iria se publicar um livro sobre doutrina católica ou alguma coisa católica, tinha que ter autorização do bispo. É o bispo que autoriza. Por quê? Porque é ele que tem essa tradição. É ele que guarda essa fé. Ficou bem claro? Que guarda a nossa fé, melhor dizendo. Então é ele que vai atestar o que é católico e o que não é. Apesar que hoje, esses bispos modernistas, estou falando de bispos verdadeiros, dos bispos que guardam verdadeiramente a fé. Esses bispos têm sim autoridade de Deus. Ficou bem claro? E tudo isso que a gente vai entender aos poucos, e eu parti já do princípio de que muitos já conheciam, até mesmo eu já conhecia certas coisas. Depois eu percebi que eu não conhecia certas coisas. Mas eu sou um leigo, eu estou estudando, eu estou buscando conhecer para dividir com vocês. Eu não sou um sacerdote, não sou um teólogo, não sou um seminarista que passo ali anos estudando filosofia, teologia, a doutrina da igreja, a tradição, Sagrada Escritura. Mesmo assim a gente vê esses sacerdotes modernistas que só fazem uso de livros modernistas. É isso, pessoal. Eu espero que compreendam, que saibam o real motivo de eu querer fazer esses vídeos justamente para isso. Para que nós conheçamos a nossa fé. E uma vez que a gente conhece, a gente vai aprender a amar verdadeiramente a nossa fé. E uma vez aprendendo a amar, a gente vai aprender a servir de forma correta a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a gente pensa que está servindo a nosso Senhor Jesus Cristo, indo para a missa modernista, fazendo comunhão com hereges. Tudo isso a gente pensa que está fazendo a vontade de Deus, quando na verdade a gente não está fazendo a vontade de Deus. A gente não está, servindo corretamente a Deus. Existe um modo correto de servir a Deus. E isso foi transmitido por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Nós temos uma tradição, nós temos regras da nossa fé. É isso, espero que tenham compreendido. Agradeço a todos de coração, agradeço mesmo. Espero que eu tenha feito essa introdução de maneira satisfatória. Agradeço mesmo a todos. Lembrando que tudo para a glória de Deus e o bem das almas. Sim, e só para não esquecer, falei um vídeo anterior sobre meu casamento, mas eu retirei o vídeo porque eu fiquei um pouco constrangido, de que lá eu pedi alguma ajuda, quem pudesse me ajudar. Eu ainda estou aceitando a quem quiser me ajudar, mas ficou algo muito explícito e de certa forma constrangedor. Então quem assistir a esse vídeo até o final e quiser me ajudar, eu ainda vou deixar na descrição do vídeo as chaves Pix. Eu tenho 2 chaves Pix. Quem quiser me ajudar, porque realmente vai ter um certo gasto, e se Deus quiser, entre o dia 1º e o dia 4, está previsto eu me casar.
e entrar em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Fiquem todos com Deus, lembrando mais uma vez, tudo para o bem das almas, para a glória de Deus e o bem das almas, e não esquecendo o nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, amar e servir a Deus. É isso. Fiquem todos com Deus, Santíssima Trindade, São José, Nossa Senhora, e que todos os santos intercedam por todos nós. É isso. Fiquem com Deus e até a próxima.